Altura para seguirmos também com a análise. Está connosco aqui nos estúdios do Porto, Paulo Abrantes, diretor-geral do Grupo Decisões e Soluções. Boa tarde e obrigada por se juntar a nós nesta edição. De resto, víamos aqui, de facto, a acontecer pela terceira vez em menos de um ano e meio este protesto e perguntava-lhe no âmbito até de construção daquilo que são possíveis soluções para este problema. Qual é o balanço que podemos fazer do ano passado, numa altura em que também lhe vou pedir naturalmente as previsões para este ano que agora começa? Bem, o ano passado venderam-se menos imóveis do que no ano anterior, portanto houve uma quebra na ordem dos 17%, muito a ver com a subida da Euribor, portanto, ou seja, uma forma do Banco Central travar a inflação, o crescimento da inflação, foi evidentemente aumentar a Euribor, portanto isso refletiu-se nas prestações e, portanto, houve uma quebra de venda de imóveis, mas também houve uma quebra do crédito concedido. Mas eu diria que, portanto, estamos... enfim, em termos de conjuntura, portanto, estamos numa conjuntura que, em princípio, se irá manter, portanto, ou seja, vamos continuar a ter mais procura do que oferta, portanto, há uma grande quantidade de pessoas que estão interessadas em comprar imóvel, mas a verdade é que há mais procura que oferta, portanto, é necessário que a construção haja mais construção, sejam construídos mais imóveis, é preciso que os imóveis que existem sejam reabilitados, portanto é necessário, evidentemente, que a parte burocrática seja mais célere, portanto os processos demoram muito tempo, as licenças demoram anos a ser obtidas, portanto de maneira que tem que ser um processo mais rápido, mais ágil. E como é que pode ser precisamente mais célere esse processo, Paulo Abrantes? Enfim, não se pode estar à espera 2, 3, 4 anos que uma Câmara emita uma licença, portanto é necessário, evidentemente, que sejam processos mais rápidos. Talvez começando nas autarquias, como dizia. Sim, nas próprias câmaras. Portanto, é necessário que haja mais construção. Portanto, é necessário que as entidades facilitem todo o processo burocrático de forma a que sejam construídos mais imóveis, porque é isso que o mercado necessita. Portanto, o mercado necessita de mais imóveis. Sim. Muitos de alguns imóveis que existem também precisam ser reabilitados. Portanto, eu diria que a solução passa precisamente por aí, por reabilitar muitos dos imóveis que existem e aumentar a construção de imóveis. Quando falamos também, por exemplo, do aumento da construção e muitas vezes, naturalmente, as construções mais recentes também têm tendência para ser mais caras, isto acaba por também poder conferir aqui alguma dificuldade para quem, por exemplo, está interessado em comprar casa, porque, como dizia bem, de facto, a Euribor aumentou, a dificuldade dos portugueses em conseguir adquirir e fazer, por exemplo, um crédito bancário é mais acrescida nesta altura. Sim, os custos da construção também aumentaram. O tempo que, por causa da parte burocrática, o tempo que demora a obter uma licença, faz com que os custos também aumentem. Portanto, assim sendo, sem dúvida que isso tem feito com que o preço por metro quadrado, o custo dos imóveis, seja superior. Certo. Mas, de qualquer modo, a tendência vai ser a inflação baixar, portanto, as previsões são de este ano a inflação baixar, portanto, atingindo ali os 2%, portanto, eu diria que isso é aquilo que o Banco Central necessita para baixar, evidentemente, o Euribor. E, portanto, havendo uma redução de Euribor, que em princípio irá acontecer lá para meados do ano, isso fará com que o valor do crédito seja também mais barato e que, enfim, as pessoas consigam obter financiamento a um preço mais em conta. Falávamos aqui até nesta ligação em direto, por exemplo, da dificuldade dos jovens e naturalmente com menos poder de compra, à partida também têm mais dificuldades. Pergunto-lhe se, por exemplo, e no caso aqui, não desprezando o resto do país, mas naturalmente em Lisboa e no Porto a procura é maior e também vemos muitas vezes a oferta diminuta, poderia também durante este ano haver mais investimento nestas cidades onde também há mais população? Sim, é verdade. É um facto que nas grandes cidades existem realmente muitos imóveis que precisam ser reabilitados, mas sem dúvida que a construção tem que aumentar. Enfim, acima de tudo, as pessoas que já têm casa ou que vão comprar casa com recurso a crédito, é necessário que pensem também a renegociar os vários créditos que têm. Portanto, não só os créditos, mas também os seguros. Portanto, essa pode ser uma solução para baixarem os encargos que têm, para reduzirem o valor da prestação. Portanto, falarem com o intermediário de crédito, renegociarem, portanto, os vários créditos que têm, que às vezes não é só o crédito de habitação,
é o crédito de Muitas vezes habitação, até são créditos pessoais que são feitos os e seguros cartões de pessoais, crédito. precisamente. Portanto, tudo isso tem que ser renegociado. Os próprios seguros também. Há situações em que, enfim, a solução é inclusive transferir o crédito que tem numa instituição para outra instituição, no caso de não haver receptividade, a haver uma renegociação. Portanto, em relação ao valor dos imóveis, portanto, sem dúvida que as pessoas têm que decidir se vão, em alguns casos, manter a casa que têm ou se a solução está em vender a casa que têm e comprarem uma outra casa adaptada às suas reais necessidades e também à sua situação financeira. Olhando ainda para esta questão de que apontava de facto, por exemplo, nomeadamente, e já se falou aqui várias vezes sobre esta insistência das pessoas em tentarem renegociar o seu crédito, há muitas vezes também esta ideia de que têm que ter estes seguros pessoais de que falava e que naturalmente também aumentam aqui a dificuldade para comportar os gastos. Há também, no seu entendimento, e uma vez que é a sua área, muita falta de literacia financeira e por isso também alguns portugueses estiveram em maiores dificuldades durante este ano. Sim, é verdade. Olha, eu falo do Grupo DS. Nós, o ano passado, tivemos o melhor resultado sempre, precisamente com esta subida de Euribor, porque tivemos muita procura dos nossos serviços no sentido de encontrarem uma forma de baixarem a sua prestação, renegociarem os créditos, renegociarem os seus seguros. No caso da compra de casa, portanto, levarem em consideração a sua disponibilidade financeira, portanto, assim sendo, há que comprar uma casa de acordo com as possibilidades, levando em consideração o valor da casa. Muitas vezes a diferença de uma rua para outra rua, de uma zona para outra, portanto, faz uma diferença muito grande no preço do imóvel. Há que renegociar bem todos os créditos e a parte dos seguros. Tudo isso, nesta altura, são aspectos a ter em conta. É fundamental. E daí também aumenta este aconselhamento, ou esta necessidade de aconselhamento que dizia. Sim, é fundamental nos dias que correm, portanto, recorrerem a um especialista que os aconselha e que lhes apresenta uma solução que vá ao encontro daquilo que precisam. Portanto, de maneira que temos situações de pessoas que vão comprar casa e, portanto, esse aconselhamento é necessário. Mas também temos milhares de pessoas que já têm casa e que têm créditos e tudo isso pode ser renegociado. Portanto, pode haver uma forma de conseguirem aliviar os encargos mensais, reduzirem o valor desses encargos, reduzir o valor da prestação mensal e, portanto, se isso for possível, excelente. Caso contrário, uma das soluções poderá ser vender a casa que têm e optarem por comprar uma casa ajustada às suas reais possibilidades. Portanto, chega a um ponto que o valor da prestação é incomportável, portanto, a solução passa por encontrar uma outra, enfim, uma alternativa que poderá passar por vender a casa que tem e comprar uma outra casa ajustada às suas possibilidades. Ainda antes de terminarmos, Paulo, também gostava de ouvir acerca de facto daquilo que se fala muitas vezes da habitação a custos controlados e que é também Viena, muitas vezes apontado e considerado como um bom exemplo. Pergunto-lhe se partilha desta opinião. Sabe que o valor, quer dizer, os preços têm a ver com a procura. Portanto, havendo poucos imóveis, havendo muita procura, a tendência está no valor dos imóveis a aumentar. De qualquer modo, enfim, a tendência será praticamente o valor dos imóveis manter-se. Portanto, não quer dizer que pontualmente, em algumas zonas do país, não possa haver ajustamentos, não possa haver um aumento ligeiro do valor dos imóveis. Mas a tendência será o valor dos imóveis, portanto, manter-se. Há situações de pessoas que, para venderem o seu imóvel e se o querem fazer no mais curto espaço de tempo, terão que baixar o preço do imóvel. Portanto, eu diria que a tendência vai ser praticamente os preços manterem-se, apesar de haver uma grande procura. Acredito que, evidentemente, a inflação vai baixar e, portanto, a Euribor também vai ter tendência a baixar. Portanto, isso vai fazer com que o valor dos encargos mensais, o valor da prestação, alivie. Portanto, enfim, nada como recorrerem a um aconselhamento especializado que os ajude a encontrar a casa que precisam, a tratar do crédito, a tratar dos seguros. Portanto, nada como recorrerem a especialistas, a um aconselhamento que os ajude a encontrar a melhor solução. E nesta hipótese também que falava de facto das importantes, nesta altura, renegociações dos créditos. Paulo Abrantes, obrigada por ter estado connosco nesta emissão da CN. Resta uma boa tarde. Grupo DS. 20 anos de boas decisões.